Olá, sejam muito bem-vindas, né? Muito bem-vindos ao nosso aqui Café com Ela. O Café com Elas é um espaço aí onde a gente está batendo um papo, conversando, né? Com mulheres que inspiram, mulheres que trazem essa representatividade dentro aqui do nosso município, mulheres que fazem a cidade acontecer, mulheres que vai contar aqui as suas histórias, né, os desafios de ser mulher. E por isso que o Café Container sai das suas estruturas, vem para cá para ouvir essas histórias, né? Histórias assim incríveis. E a gente também não poderia de falar de história, falar de mulheres, né, maravilhosas, sem tomar um bom café, né? E é por isso que o Café Container também vai estar trazendo aqui, Dina, um café maravilhoso, que é o nosso café Orfeu. É um café do sul de Minas, de arábico, né? É um café que ele não é nem gourmet, ele é um café especial. É o top do top. O café Orfeu, ele tem 31 vezes que ele foi premiado o melhor café do mundo. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla que o Café Container tem o melhor café do mundo, porque realmente a gente tem, imagina você ter um grão de café 31 vezes premiado, né? Então, depois a gente vai conversar, bater papo, vou aqui apresentar os métodos aí do café, e aí a gente vai viver essa experiência, né, de aroma de café, de uma mulher maravilhosa que é você, e assim, muito obrigada por você ter aceitado esse nosso convite, de você ter saído, né, das suas atividades, que eu sei que são inúmeras, e pegar um pouco desse tempo seu tão precioso e vir aqui bater esse papo. Então, assim, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dina, né, por você ter aceitado aqui esse especial do nosso podcast Café com Elas. Eu que agradeço estar aqui nesse mês tão simbólico, né? Tão importante, falando sobre a minha trajetória dentro de Tapetinga, que é uma trajetória voltada para a dança, para a cultura, para a arte. E eu fico muito feliz em ter espaços como esse, né? Aberto para nós, mulheres, falarmos e dar voz, né? À nossa trajetória. Então, muito obrigada pelo convite. E assim, antes da gente entrar nesse campo profissional, que todo mundo, né, conhece, quem não conhece Dina Cardoso? Dina Cardoso que faz a cultura aqui de Tapetinga, Dina Cardoso que dá voz, né, a outras mulheres, Dina Cardoso que é resistência, é uma mulher de coragem, né? Que eu fico assim tão encantada em Tapetinga, assim, um interior da Bahia, né? E ter tanto talento, e você descobre esses talentos de meninas, de meninos, né? De jovens, adultos também, né? Que às vezes quebra a timidez através da dança, da arte. Então, assim, mas antes de falar de Dina, né, da questão profissional, mas quem é Dina Cardoso? Né? Eu acredito que muitas pessoas não conhecem Dina, só conhecem Dina Cardoso através da escola de dança, mas assim, quem é Dina Cardoso? De onde Dina Cardoso veio? E o que fez inspirar Dina Cardoso ser essa mulher assim grandiosa, que inspira assim grandes mulheres aqui em Tapetinga? Dina Cardoso é uma mulher, né, que está aí já chegando aos seus 40 anos. Jovem, É jovem. jovem, mãe de 2 filhos, né? É uma mãe solo que luta diariamente para ver esses filhos crescerem, tomar, né, o rumo na vida. Então a gente pensa, essa Dina Cardoso se preocupa muito com essa questão da educação desses filhos. A Dina Cardoso que gosta de dança, mas também que gosta de fazer aula de boxe, gosta de ir para sua academia, gosta de correr, gosta de ter essa atividade saudável, né? Essa vida saudável. É uma Dina Cardoso que gosta de ler, de ouvir música, fã de Maria Bethânia, Oh, bom gosto, viu? que gosta de final de semana ficar ali na sua casa, na tranquilidade, ouvindo uma música, relaxando, mas também gosta de uma festa, gosta de curtir. Então é uma mulher comum do dia a dia, né? E que há muito tempo atrás descobriu a arte da dança, ainda menina, aqui nas escolas de Tapetinga. Muitas pessoas pensam que eu sou de Salvador, né? Mas eu sou de Tapetinga, nascida e criada aqui. Passei realmente um tempo fora de Tapetinga, né? Morei um tempo em Salvador para dar atenção aos meus estudos da dança, porque desde nova eu entendi, né, que a dança também é uma área do conhecimento, e que eu precisava me profissionalizar para poder trazer isso para o meu interior, né? E onde eu vou, eu falo muito disso, da importância da gente fortalecer e valorizar a cultura e a arte no interior da Bahia, porque a gente fica muito realmente voltado para a grandiosidade da cultura e principalmente da dança, que é a minha área de trabalho na capital, né?
nas capitais do Brasil, mas a gente precisa ter esse olhar sensível e atento ao que é produzido também de cultura no interior da Bahia, nos interiores do Brasil. Então, essa Dina Cardoso, que desde cedo saiu de Tapetinga muito nova para buscar conhecimento em dança fora, mas que voltou e hoje se sente muito realizada em trabalhar com o que ama. Que maravilha. Aí você tocou em uma questão aí que eu acredito que também é um desafio para milhares de mulheres, que é essa questão de ser mãe solo. Como é que foi ser mãe solo para Dina Cardoso? No início eu fiquei assim, muito confusa, né? Porque eu acho que realmente tem uma questão da sensibilidade, né? Passa muito por essa questão emocional, psicológica, porque a gente tem que trabalhar muito isso. Porque aí você se vê só nesse processo mesmo da criação e do manter financeiramente, né? Seus filhos, porque ter filho é um gasto, não é? A gente não pode romantizar, né? É desde o estudo até o vestir, ao alimentar, ao lazer. Então, você tem que preparar isso aqui, a sua cabeça para isso. Então, eu me vi muito perdida, sabe? Em estar nesse processo de me tornar mãe solo e assumir esse lugar de gerir a minha casa, de manter a minha casa, de estar à frente da minha casa e ser inspiração para os meus filhos, né? E aí vem a questão também que a sociedade, às vezes a gente romantiza demais nas redes sociais, mas na prática a gente sofre a exclusão, sabe? O preconceito, né? As dificuldades de estar ali realmente à frente de uma família, né? Porque é uma família também, né? Você é o centro da sua casa, mas você está conduzindo uma família com a mãe e 2 filhos, mas sim, é uma família. Mas eu acho que a sociedade ainda peca muito como lida, sabe? Com essa mãe solo, na questão de políticas públicas, na questão de acolhimento, na questão de respeito, né? Então, para mim foi muito difícil, mas hoje, graças a Deus, sabe? Eu entendi muito onde é esse lugar. O que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer no dia a dia para manter, suprir e principalmente inspirar, fortalecer os meus filhos, porque você também está formando uma nova geração, você está formando também a galera que vai para o mundo, né? E vai encontrar outras mães solos, que vai encontrar outras pessoas, outros seres humanos, enfim. Então é você também entender que você está construindo ali cidadãos, pessoas, né? Então é muita responsabilidade, mas é uma responsabilidade muito boa, sabe? Minha filha é uma menina assim que ama, é da arte, é do movimento, é da dança, gosta. Já meu filho é do futebol, então você identificar ali as particularidades de cada um. E hoje está sendo, eu consigo dizer assim com muita segurança que é muito gostoso, sabe? E também tem a questão de você ser dona da sua própria história, você assumir esse lugar de protagonismo dentro da sua história. Isso é muito importante. Isso aí é para quem tem coragem. Verdade. Né? E ser mulher é ter coragem, viu? Coragem. Porque não é fácil não, viu? Verdade. A gente também não pode ficar, igualmente você falou, ficar romantizando, dizer que, não, em pleno século XXI, tá tudo muito bom. Não. Né? Então a gente está vendo aí o tempo todo que a gente está sendo violentada, né? Morta, e assim, e políticas públicas zero voltadas para a gente, né? Verdade. Mas enfim, então Dina, desde pequena, gostava de dançar, né? Na frente do espelho, sim, né? Botava aquela sandália alta, eu já até imagino. E aí, como é que foi assim? Foi para Salvador, estudou, veio para cá para trazer realmente essa mudança, né? Essa mudança, porque Itapetinga jamais pensaria de ter uma escola de dança, de balé, né? Tem outras modalidades dança lá, contemporânea, né? jazz, enfim. Imagina, aí Dina vem para cá. Você, Dina, encontrou muita resistência em relação a isso ou não? Não, Fran, foi muito fácil abrir lá a escola de dança e aí todo mundo amou e aí tô aí 10 anos. Não foi fácil não, sabe? Eu realmente tive aqui pessoas também que me inspiraram muito para esse processo de ir buscar o conhecimento. E uma delas foi Roberto Santana, que onde eu vou eu falo muito dele, porque foi uma pessoa que virou para mim e falou: você precisa tornar isso como profissão. E a partir do momento que você identificar que é sua profissão, vai estudar, entendeu? Vai estudar, vai buscar conhecimento. E aqui você não vai encontrar isso, porque a gente não tem escolas, conservatórios, estúdios de balé, de dança, para você se profissionalizar.
Então, eu fui para a Escola de Dança da FUNSEB, né, fazer o curso técnico, e aí voltei para fazer pedagogia, né? As pessoas pensam que eu sou só formada em dança, mas eu sou formada em pedagogia. Tenho pós-graduação em educação infantil e também sou licenciada em dança pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, né, que é uma referência do ensino de dança no Brasil, porque foi a primeira universidade dedicada ao ensino da dança no Brasil. E aí, recentemente, decidi também fazer educação física para trazer a ginástica rítmica, que é uma modalidade que dialoga muito com a dança, com o balé, com o jazz, que é coisas que a gente já trabalha na escola de dança. Então, o Roberto foi a pessoa que me impulsionou, me empurrou para ir. E quando eu voltei, decidi depois, né, de trabalhar em todas as academias da cidade, passei por projetos sociais, trabalhei em projetos sociais aqui, trabalhei em espaços de academia, em vários lugares aqui em Tapetinga. E em um determinado momento eu achei que realmente chegou a hora de trilhar esse caminho sozinha, de abrir o meu espaço, trazer a minha cara nisso, a minha identidade, e voltado apenas para a dança, né? E aí não foi fácil. E assim, uma das coisas que eu mais senti aqui em Tapetinga, no processo de não só abrir a escola, mas em trazer o balé clássico, né? Que é uma dança europeia, que tem realmente essas raízes aí eurocêntricas. Então, eu senti a dificuldade por ser uma mulher negra, né? Então, aí, eu reforço muito isso onde eu vou, porque eu falo que tudo na nossa vida, enquanto sociedade, a gente tem que fazer um recorte racial. E foi ali que eu entendi que eu precisava também estudar em relação a isso, entendeu? Porque eu ia ser questionada, discriminada, como eu fui várias vezes na sala de aula, né? Pessoas que falavam que eu não tinha perfil de professora de balé, porque eu não era branca, né? Pessoas que me disseram que eu não tinha perfil, porque eu sou uma mulher negra que uso trança, que raspa a cabeça quando eu quero, né? Eu sou livre para isso. Mas as pessoas criaram uma imagem que a professora de balé, ela segue um padrão, um perfil. Primeiro, pela cor da pele, segundo, pelo esse perfil de corpo, de cabelo. E eu enfrentei muito isso aqui em Tapetinga, sabe? De as pessoas falarem, mas ela não tem perfil de professora de balé, de bailarina e tal. Então eu fui pra cima mesmo e mostrei que não era sobre isso, era sobre profissionalismo, conteúdo, e isso a escola iria oferecer. Então foi muito difícil, isso de uma certa forma, no lado profissional, realmente eu precisei ser muito forte, mas o pessoal também eu fiquei muito assim entristecida na minha cidade, eu ter que enfrentar esse tipo de situação que é o racismo, né? Então, mas me fortaleceu também para eu dar continuidade e agora, em abril, celebrar 10 anos de escola de dança. Então, para você ter ideia, né? Imagina se Dina Cardoso não tivesse essa resiliência, né? Mãe solo, né? Foi um desafio. Aí depois passa pela questão profissional, aí vem enfrentar outro desafio, né? Que na própria cidade onde mora, essa questão do racismo, né? Sim. É muito triste, né? A gente perceber que nos tempos de hoje, né, Dina, Ainda é a muito gente forte. precisa, a cor da pele, ela vai dizer que se a pessoa presta ou não presta. Sim. Muita maluquice em relação a isso. Mas que bom, Dina, que você não desistiu. Que bom que você tem aí, vai fazer aí, né, 10 anos, né? Mostrou para Itapetinga, ó, eu vim aqui e Pra aqui é ficar. para ficar, eu não vou sair não, você que lute. Né? E se Verdade. você quiser uma mulher branca, né, para ser professora de sua filha, então você vai procurar. Mas Dina Cardoso é assim, Está aqui, está né? aqui e mostrou para que veio. É uma mulher respeitada, né, em Tapetinga. E a gente vem vendo aí grandes projetos que você vem desenvolvendo aí no final do ano, né, em dezembro. Né, você sempre faz o evento, o espetáculo que eu sou fã, né? O Café Container também, ele apoia isso, porque na realidade, eu gosto muito da cultura, né? E fico, às vezes, assim, Itapetinga precisaria mais, né? E não é por falta de pessoas para a cultura, né? Falta realmente um olhar mais sensível, né? E aí eu não vou entrar muito nessa esfera, porque às vezes as pessoas podem até achar uma questão, tá politizando. Não é isso. Não estou aqui politizando ninguém, não estou aqui apontando ninguém, não estou aqui desmerecendo ninguém. Estou falando que Itapetinga, pela ser uma cidade polo do Médio Sudoeste, com grandes talentos que aqui tem, grandes profissionais, a gente poderia estar à frente, há muito tempo. Verdade. Né, de outros lugares. Mas, enfim, como é que está o coração desses 10 anos? Que acredito que o momento pandêmico também, que a pandemia que a gente passou foi também um desafio para você, mas 10 anos é muito tempo.
E Sim. como é que você tá com seu coração? Vai ter algum especial disso? Como é que tá, Dina? Que eu acredito que você já pensou em muita Já, coisa em relação a... E conte um pouquinho, pode dar o spoiler? já. Pode? Eu queria só falar que realmente é, até trabalhar na cultura, né? Trabalhar na cultura é um ato político, porque é uma questão de resistência o tempo todo, né? Ser mulher no Brasil também é um ato político de resistência, né? Não só pelo que a gente enfrenta em questão de violência, de feminicídio, né? Mas na questão de se posicionar em relação aos nossos corpos, às nossas escolhas, às nossas vivências. Então, é um ato político, né? E ano passado a gente fez um espetáculo que eu acho que a gente levantou muito essa bandeira. Foi um espetáculo que eu fiquei muito temerosa, que foi Elas Mulheres Inspiradoras, onde eu me debrucei sobre histórias de várias mulheres itapetinguenses, baianas, brasileiras, e mulheres que mudaram a história no mundo. E aí eu pude absorver um pouco dessa força que é o ser mulher, sabe? Essa força da natureza que é ser mulher diariamente. Então eu queria deixar essa mensagem agora, nesse momento, dessa questão de que você falou, né? Que a gente não vai pontuar isso, mas eu acho que só da gente estar aqui já é realmente uma força, uma resistência e também um ato político de falar sobre essas mulheres que estão lutando aí, né? Mulheres como eu, mulheres como Débora, que eu sei que passou por aqui, e tantas outras que tem em Tapetinga. 10 anos de escola de dança. Esse ano eu fiquei muito emotiva desde o início do ano, que quando eu sabia que a gente ia comemorar 10 anos. E assim, é muito simbólico para mim, porque a gente trilhou um caminho de muitos desafios para chegar e comemorar esses 10 anos. Né? Eu vejo escolas aí com 30, 50 anos, e eu sei de escolas também que fecharam as portas. Estúdios aqui em Tapetinga que fecharam suas portas no processo da pandemia, né? Que foi um processo difícil para a gente da área do entretenimento, da cultura, da arte, porque nós fomos os últimos a retornar às nossas atividades. A escola de dança, por exemplo, ficou 10 meses fechada, sem poder ter atividade nenhuma, né? E naquele momento eu vi o quanto estar sozinha era difícil, porque todas as academias voltaram, se reuniram em grupo e conseguiram se mobilizar para retornar, e a escola de dança não pôde retornar, porque nós não tínhamos como mostrar uma força naquela época, né? Porque era só escola de dança, não tinha outros estúdios, muitos professores de dança foram embora. Então eu me senti muito solitária naquele momento, sabe? E, seriamente, o processo de pandemia me fez refletir tanto sobre a minha arte, sobre a minha dança, o que eu estava propondo, o que eu estava trazendo para Itapetinga. Então me trouxe muita dúvida. Então, esse ano, eu refleti, sabe, sobre tudo aquilo que eu vivi, que foi momentos tensos. Então, está sendo um momento de muita emoção para a gente celebrar esses 10 anos. Vamos criar uma programação aí na semana do dia 11 para vivenciar com as nossas alunas, com a galera que nos segue nas redes sociais, contando um pouco dessa história da gente e celebrando, com certeza, celebrando esses 10 anos. Que maravilha, viu? Que maravilha. Ô, Dina, e hoje Dina Cardoso está funcionando aonde? Onde está sendo sua sede? E hoje a maioria suas alunas são mulheres, né? Os alunos são mulheres, né? Tem Isso. poucos Tem poucos homens. Praticamente, hoje em dia, praticamente nenhum, sabe? Nenhum homem. E isso é muito triste de ver em Itapetinga. Mas você acha que não é por conta do preconceito, Sim, né? sim, Porque são cidades conservadoras e aí acaba a sim. pessoa tem até vontade, mas o medo, né? E aí você vê como o preconceito ele está fazendo com que a gente perca artistas. Porque quantos artistas, homens da dança, estão aí fora sem poder exercer, sem poder expressar a sua arte? Porque a dança é expressão. Sim. Então, quantos estão por aí não vão lapidar esses talentos? Por quê? Por conta do preconceito. Né? A maioria hoje que frequenta a nossa escola de dança são meninas, são mulheres, né? E eu quero mandar um forte abraço para todas elas que confiam no nosso trabalho, sabe? E isso é muito importante, é um trabalho de confiança.
de confiança não só no que a gente produz, no que a gente oferece, mas também de confiança na dança, sabendo que a dança é uma atividade que trabalha a parte física, motora e mental, né? Hoje em dia a dança ela está sendo recomendada como prática de atividade física, né? Que melhora, né? As condições físicas das pessoas, mas mentais também. Eu recebo lá, hoje em dia eu recebo alunas que são as psicólogas que estão mandando. Né? São psicólogas que estão mandando para fazer uma atividade com uma dança, porque para você estar na dança, você tem que estar inteiro, você tem que estar completo, você tem que estar inteiro ali, entregue. Então, as psicólogas, psiquiatras estão mandando, indicando, né, para as pessoas fazerem dança. E a gente está recebendo um fluxo muito grande de crianças e adolescentes na escola de dança. Da ansiedade. Né? Da ansiedade, né? Da questão de síndrome do pânico, né? A gente está recebendo muita... E o que mais me impressionou, conversando com algumas mães, esses dias na porta da escola de dança, eu falando isso para elas, né? Esse público infantil. A gente recebendo uma quantidade de crianças indicadas por psicólogos e não é um público adulto. Porque a gente teve muito esse momento também de receber adultos, mas a gente está recebendo crianças de 9, 10 anos, adolescentes de 12, 13, 14 anos, que o psicólogo está mandando fazer atividades porque precisa se relacionar, estar no coletivo, né? Estar se movimentando, ocupar a sua mente, se sentir valorizado, se sentir motivado, e a dança produz isso. E assim, você tocando isso, né, de jovens, de crianças, público infantil, e aí eu vou fazer até um alerta que eu bato isso sempre na tecla. Essa geração, né, que está aí, essa geração com muito acesso a muita coisa, eu acredito que isso tem adoecido muito, sim, né, porque assim, eu falo por mim, né, eu vou fazer agora 33 anos de idade, né, ainda um bebê. Uma garota, um bebê. Aí. Mas eu ia para a biblioteca, pegava aqueles monte de livro, ia pesquisar para fazer um trabalho na folha de papel pautado, né? Verdade. Ali você interagia com os colegas para fazer uma maquete, né? Então, assim, era diferente. Verdade. Hoje não. Hoje a maioria dos pais, né, terceirizam a responsabilidade para a escola e às vezes para o celular. Vixe, o menino tá assim, toma aqui o celular. Vai aqui, vou ficar quieto. E aí o menino pega ali muita informação, coisas que ainda não tem ainda a maturidade, né? Vai criando aquela ansiedade, aquela angústia, muitos jogos, né? Muito acesso à tela, muita informação. Vira uma bagunça na cabeça. E assim, e falta isso. E aí a criança vai ficando com medo de tudo, porque tem acesso a muita coisa e vai ficando naquela questão do pânico. E será que isso vai acontecer comigo? Né? Como é que é isso e tal? E tem também... Dina, a questão que isso tem me preocupado bastante, a questão da vigilância através da rede social. Verdade. A vigilância da rede social é algo que é um tema que depois desse especial do Dia da Mulher, no próximo mês eu vou trazer isso, porque assim, tá assustador. Verdade. Né? Tá assustador. E assim, e também... quem são as vítimas? São as mulheres, né? As pessoas são doentes, né? Estão adoecendo psicologicamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente debater isso. Quando você realmente tem essa resistência de estar ali dando continuidade na sua escola de dança, uma porta que os pais deveriam entender que, peraí, não, meus filhos precisam se socializar mais, meus filhos precisam interagir, porque dançar não é só dançar. Dançar é cultura, dançar é conhecimento, sim, dançar é educação física, né? Dançar é se amar, dançar é você conhecer seu próprio corpo. É um misto, né? de muitas coisas. Então, assim, eu sempre digo isso, que a gente tem que ter, lógico, a tecnologia ela é importante e tudo, mas sim, o equilíbrio das coisas. E aí, onde é que está o problema, né? A criança, o adolescente, ela não sabe ainda impor os limites e buscar o equilíbrio. Então, tem que entrar, o adulto tem que entrar ali para falar assim, seu tempo acabou, agora é hora disso, escola, banca, atividade, futebol, descansar, brincar, ser criança, ser adolescente. Eu não vejo nem os meninos hoje em dia, as crianças hoje em dia, jogando gude, peão, né? Não. Brincando ali, não tem mais isso. Enfim, mas vamos aqui agora, né? A gente conversou bastante, a gente não terminou ainda nosso bate-papo, tá muito bom. Acredito que
A pessoa aí que está nos assistindo também está adorando aqui ouvir, né, Dina Cardoso, esse bate-papo incrível. Mas a gente tem que tomar um café, né? Eu tem acho. que molhar a palavra, né? Eu fiz a propaganda aqui do café, né? E eu trouxe aqui um método muito especial para você, que é aqui o método da prensa francesa, né? Um café que a gente vai prensar, né? É uma pena que vocês aí não conseguem sentir O aroma, o cheiro. Ó que nem coou ainda, né? Então esse método aqui, a prensa francesa, é um método francês, é onde a gente pega, Dina, todos lá no container, os nossos grãos, eles são. Os grãos a gente moe na hora. Então, isso dá também o diferencial de qualidade. E esse método aqui é um método onde a gente prensa o café, né? Vai colocar aqui a água e tal. É um processo de difusão. A gente prensa ele e vem aqui de não café filtrado, só a essência do café. Um café que não tem impureza, um café que você vai sentir no paladar várias notas de frutas cítricas, caramelo, chocolate. Então, assim, é uma experiência única. Então, né, a gente vai aqui... Posso? Por favor, É, eu né? tô aqui com água na boca. Pois é. Então, vamos aqui colocar aqui a água, que é todo um processo, viu? Não pode jogar água de qualquer vez, maneira, não. Tem que... E outra coisa, a água tem que estar na temperatura correta. Mesmo? Você pensa que o café contendo é brincadeira? Menino. Eu digo sempre o seguinte, ó, tomar café, a gente pode tomar café em qualquer lugar, mas o tomar café em um lugar bacana, um café de qualidade, é uma experiência. Verdade. E nesse mundo que a gente está hoje de corre-corre, correria, é um momento da gente com a gente mesmo, né? E o café se tornou essa bebida brasileira, assim. O brasileiro gosta do café, né? Gosta. O brasileiro curte esse momento. É no trabalho, é em casa, e aí... É numa conversa. É numa conversa. É quando tá triste, é quando tá alegre. Verdade. O café faz parte do nosso dia a dia mesmo. Ó, aí pra você ver, ó, o grão subiu, tá vendo? Tudo certinho. Aí você não pode chegar e prensar de imediato. Tem que dar só um segundozinho para ele dar entrada em difusão. O café fala assim, oi água, tudo bem? Vamos aqui se conectar. E o cheiro é maravilhoso. O cheiro Esse café é um café assim... Deixa eu te falar uma coisa. Depois que a gente conhece um café bom, é um caminho sem volta. Verdade. Primeiro que não pode beber com açúcar, que é um crime colocar açúcar no mesmo. café desse. Você vai ver o quanto o café é doce. Aí ele fala assim, eu não compro café de mercado mais nunca. Porque o café, aí mas tá aguado, tá com cor de chafé. Não, tá com cor de café. De café. O que a gente toma, que é preto e tal, são misturas, queimado, enfim, não tem a essência. Aí aqui, ó. Aí aqui é o segredo, ó. Prensou, fechou, tá vendo? Aí aqui vai descendo, ó. Suavemente, ó. Devagarzinho. É você curtir seu momento. Curtir o momento. Oh. E nós, mulheres, precisamos desse momento, né? Ai, Dina, que é um momento também de você tirar pra você, pra se cuidar, relaxar, refletir. Sobre tudo. Ó, tá vendo? Você tá ficando na essência? Sim. Ó. Eu tava curiosa pra ver justamente isso aí. Como é que ia ficar a parte de coar, né? O café. Aí. Tá. Viu? Aí. Verdade. Prensou. Olha, o café tá prensado. Nossa. E agora, licença, Por favor. vou lhe servir o café prensado. Olha o cheiro. Delicioso. Viu? Tá vendo que não vem nenhuma impureza pra cá? Sim. O café fica prensado. Aqui só tá a essência do café. Aí o café fica prensado. Todo no fundo. À vontade. Muito bom. Não precisa de açúcar? Sem necessidade de açúcar mesmo. Não é amargo, não é nada. É o café, realmente, você sente ali as notas do café, a essência do café. Muito saboroso. Muito saboroso. Ó, café contém. Você ainda não provou, né? A prensa francesa ou outros métodos que a gente tem lá. É uma experiência. Por favor. Não é bom? Muito bom.
Então, aí falou de cultura, falou de Dina profissional, mas assim, uma mulher que te inspira, Dina. Depois de um café desse, Eu poderia falar, assim, de mulheres pelo mundo, sim, uma mulher que te inspira. mas eu vou falar da minha avó. É. Minha avó de Jequié chegou aqui em Tapetinga, assim, uma mãe solo com os filhos e lutou muito ali na pedra do rio Catulé para sustentar esses filhos. Lavadeira. Lavadeira. Em outro tempo, né? Em outros tempos, e ela, com muita resistência, criou filhos e netos, e é uma mulher que me inspira. E o que define você, Dina Cardoso? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é seja forte e corajosa, né? Só que eu trago muito pra mim. E inclusive tá na bio do meu Instagram, que eu coloco sempre forte e corajosa. Porque eu acho que isso, de uma certa forma, eu sou uma ariana, né? Ih, Ariana. A Ariana é babado mesmo. Eu sou uma ariana de muita resistência, de muita força, de muita intensidade. Então eu acho que essa frase, ela me inspira e me motiva, assim, diariamente. Empreender para Dina Cardoso é? É desafio, mas é prazeroso também. É desafio, mas é saboroso, como esse Como esse café. café. E o que que não pode faltar todos os dias, assim? O que que não pode faltar no dia de Dina? Fé. A minha fé é que me sustenta, sabe? Eu sou aquela pessoa que sou muito conectada à minha fé. E eu acho que o que me alimenta, assim, diariamente para dar continuidade às lutas e às labutas do dia a dia é a fé. Ser mulher para Dina Cardoso é? É resistência. É resistência na parte difícil, mas também a resistência de você colher esses frutos. Porque a gente vê a resistência muito pro lado só da luta ali e tal, mas a resistência de conquistas também, sabe? Mas eu acho que a palavra que eu acho que eu trago para esse mês da mulher é a palavra resistência. E eu queria, né, depois de tomar esse café, né, depois de ouvir essa história maravilhosa, você deixar sua mensagem, assim, principalmente para todas as mulheres, né, nesse mês especial da mulher, mês de março. Qual a mensagem você deixa para essas mulheres maravilhosas aí que estão nos assistindo? Eu queria deixar essa mensagem de resiliência, sabe? Que a gente possa ter realmente coragem e força para enfrentar esses desafios que a sociedade nos impõe, não nos deixar ser rotuladas, nem diminuídas, né? Nem violentadas, né? Que a gente não recue diante das dificuldades, que a gente continue lutando, pegar de experiência realmente todas essas mulheres que lutaram para que nós sentássemos aqui, para que estivéssemos aqui vivas, saudáveis. Muitas mulheres tiveram que sofrer, muitas mulheres tiveram que morrer, muitas mulheres tiveram que recuar, né, e lutar também. Então, que nós possamos usá-las como inspiração para a gente dar continuidade a essa trajetória, entendeu? Que a gente possa dar continuidade a essas lutas e não recuar nunca. Nunca recuar. Tá vendo aí? Dina, sem palavras, mas assim, quero agradecer, Dina, de coração. Gratidão por você ter aceitado esse nosso convite. Muito obrigada. Dizer que é sempre bom ter você por perto, né? Você é uma mulher realmente que faz a cidade acontecer. Você é uma mulher que inspira outras mulheres. Você é a representatividade também da cultura aqui de Tapetinga. E Tapetinga agradece por você não desistir, né? E saiba que pode contar comigo, pode contar com também outras mulheres que Dina, acredite que você não está sozinha. Você nunca esteve e não é agora que vai estar. Então, gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É muito importante ouvir isso, sendo mulher, saber que a gente pode contar com outras mulheres. E quero deixar também registrado aqui meu agradecimento ao Café Container, que é um apoiador da cultura, da dança em Tapetinga. Sempre apoiou o nosso espetáculo. Agradecer você pelo espaço, pelo incentivo, pelas palavras de incentivo, porque é isso também. Às vezes a gente só precisa de uma palavra de vá, continue. Então, muito obrigada. E essa palavra não foi só agora, desde o ano passado. Você mandou uma mensagem muito, assim, sensível, né? Falando sobre o meu trabalho, e isso eu recebi com muito carinho. E são coisas que a gente tem que guardar. E eu guardei, e me inspirou muito para montar aquele espetáculo. Muito obrigada. Obrigada também o espaço aqui no estúdio. E parabéns também pela sua coragem, né? De fazer
de chamar essas mulheres, que eu sei que também não é fácil para você, né? Continuar resistindo. Ah, obrigado, gratidão. Eu falo que a gente só dá aquilo que a gente tem, Verdade. né? Então, assim, agradecer cada um de vocês, né? Cada um aí que está nos assistindo nesse Café com Elas, né? O nosso podcast não vai parar por aqui. Não é fácil, é ter coragem. E eu nunca esperava dizer isso, né? Ó, siga aí no meu canal, assina aí, aperte o botãozinho aí do sininho para vir as notificações, né? Dá o like para o YouTube entender que tudo aqui é bacana, que a galera tá curtindo. E eu quero deixar uma mensagem para você, mulher. Você que é maravilhosa, você que é linda, você que é incrível. Não se diminua nunca para ocupar um espaço. Jamais. Se olhe no espelho, se arrume, passa o seu melhor perfume, né? E vai contagiar o mundo com o seu sorriso. Um beijo no seu coração, fique bem, porque a missão do Café com Tena é isso, é aquecer corações com sabores exclusivos. Um beijo e até a próxima.